O presidente Eisenhower deixou suas férias para se encontrar com aliens? Solta a vinheta! Se inscreva e deixe o like, pois só assim o YouTube indica meus vídeos para mais pessoas. Se já está inscrito e deixou o like, vamos pro vídeo. Vem comigo neste caso em que um ex-presidente americano é o personagem principal. Veja o vídeo até o final para você entender o porquê da presença dos Greys em muitos casos de abduções. Tudo começou em 1947, quando os americanos recuperaram destroços de um OVNI que caiu em Roswell, e dentro do OVNI havia uma tecnologia nunca vista e vários seres mortos por causa do impacto. Este incidente, além de contribuir com o avanço tecnológico, contribuiu com a origem e criação da ufologia moderna. Já em 1949, outro incidente com OVNI no Novo México, agora com um sobrevivente, que foi apelidado de EBE, ou Entidade Biológica Extraterrestre. O alienígena ensinou os americanos a fazer um aparelho com o qual eles conseguiram estabelecer contato com o seu planeta. Em 1951, os americanos conseguiram contato com os Greys, iniciando o que seria o Tratado de 1954. Este tratado foi chamado de Greada. Na tarde de 20 de fevereiro de 1954, Eisenhower desfrutava suas férias em Palm Springs, na Califórnia, quando não foi mais visto. Ele foi levado secretamente ao rancho Smoking Tree, onde estava hospedado, e de lá ele foi transportado de helicóptero até a base aérea de Edwards, faltando inclusive a um almoço que estava marcado com várias personalidades locais. Quando a imprensa soube do súbito desaparecimento do presidente, já começaram a especular que ele havia morrido ou estava em estado grave. O assunto tomou uma proporção tal que o secretário de imprensa do governo, James Reichert, teve de ir a público e explicar o sumiço. Ele informou que o presidente foi ao dentista, pois no jantar ele quebrou um dente. Esta foi a história oficial contada, mas não bate com a realidade do que realmente aconteceu. Todo o alvoroço da imprensa só acabou na manhã seguinte, quando ele apareceu e participou no culto da igreja. Tempos depois começou a vir a público o que realmente aconteceu. O presidente foi até uma base aérea para ter um encontro secreto com um grupo de alienígenas, conforme testemunho dos militares que estavam na base na hora do encontro. Já na base aérea de Edwards, o presidente teve uma reunião com vários membros do grupo Majestic 12 e vários membros do Conselho de Segurança Nacional e alguns cientistas. 5 aeronaves alienígenas já estavam pousadas na base aérea. Eram 3 em formato de disco voador, que pousaram perto dos hangares, e 2 com formato de charuto que ficaram próximo à pista de pouso. Os seres eram do tipo nórdicos, altos, cabelos louros e olhos azuis. Toda a reunião se deu no interior de um hangar, super protegido militarmente falando, sendo todo isolado e vigiado. Assim que Eisenhower chegou perto do hangar, foi ver um OVNI de perto. Ele tinha 9,5 metros de diâmetro. Os seres pediram para que todos se afastassem um pouco. E ocorreu um fenômeno mais estranho jamais visto na base. O OVNI ficou invisível e depois voltou ao normal. Em seguida, o presidente entrou no hangar e começou a reunião. Uma das testemunhas, o piloto de teste Lord Clancarty, disse que os seres se comunicavam em inglês perfeito. A base do acordo dos nórdicos era a troca de tecnologia pela destruição total de todo o arsenal nuclear existente na Terra. Eles disseram que condenavam o fato de matarmos uns aos outros e de destruir recursos naturais e poluir o meio ambiente. Mas Eisenhower interpretou a proposta como uma ameaça à vulnerabilidade, já que não haveria meios de defesa em caso de um ataque alienígena. Cara, isso não faz o menor sentido, não tem nexo. Quando que tivemos tecnologia para combater alienígenas, ainda mais em 1954? Sendo este o pensamento de Eisenhower, ele rejeitou o acordo e os alienígenas entraram em suas naves e foram embora.
Meses mais tarde, Eisenhower fez outro contato com seres, mas desta vez foi com os Greys, e o local foi na base aérea de Holloman. Aproximadamente 300 pessoas foram testemunhas. O avião presidencial pousou na base. O piloto então solicitou à torre de comando para desligar todos os radares da base enquanto o avião presidencial estivesse pousado. Logo após, 3 objetos redondos foram vistos no céu. Um pousou a 60 metros do avião presidencial, outro ficou pairando sobre a base e o terceiro seguiu em outra direção, desaparecendo. Neste instante, à vista de todos que estavam presentes na base, o presidente desceu do avião e foi até o ser que estava em frente ao disco e apertou a sua mão. Em seguida entraram no disco e lá ficaram por longos 45 minutos. Eisenhower saiu do disco e o mesmo levantou o voo e foram embora. Neste acordo, Eisenhower trocou um pouco de tecnologia alienígena pela abdução dos humanos e de animais para fins de pesquisas alienígenas. Foi firmado neste tratado, que é chamado de Greada, o seguinte: que todo ser humano abduzido não sofreria nenhuma experiência traumática, psicológica ou física, que não houvesse lembranças da abdução, que todos seriam entregues no mesmo local em que foram abduzidos, e que os alienígenas fariam uma lista das pessoas que foram abduzidas. Só que todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Existem registros dessas abduções e que passam de milhões de pessoas que foram abduzidas no mundo todo, mostrando que não cumpriram com nada do que foi acordado. E mostrando também toda a nossa ingenuidade neste tratado. Talvez todo esse caso pudesse virar uma teoria da conspiração se não fosse o relato das testemunhas confiáveis e situações que não batem com a resposta do governo no sumiço do presidente. Primeiro, Eisenhower disse que estava de férias e quebrou um dente, tendo de fazer um tratamento de urgência. Só que o dentista e nem sua esposa não lembram de ter feito tal atendimento, ainda mais a um presidente, e como esquecer? A lembrança que eles têm é no dia posterior ao sumiço, em que eles foram convidados para um jantar onde foram apresentados à imprensa como os que atenderam o presidente. Entenderam a jogada qual é? Outra testemunha que confirma o encontro foi Philip J. Corso, tenente-coronel que era da equipe do Conselho de Segurança Nacional da Presidência na época do caso. Outra testemunha muito importante foi o general Douglas MacArthur, que também estava neste encontro, deixou um registro de uma declaração estranha em 1955. Aqui tem parte da declaração. As nações da Terra devem algum dia criar uma frente comum contra o ataque de extraterrestres vindo de outros planetas. Outra testemunha, Don Phillips, ex-funcionário da Força Aérea, viu documentos comprovando a reunião do presidente com os alienígenas antes e depois do Tratado de Greada. A bisneta de Eisenhower, Laura, confirma toda a história e ainda afirma que eles já estão entre nós. Entendeu o porquê de termos sempre a presença dos Greys na abdução? Agora eu lhe pergunto, conhecia este caso? Encha de like este vídeo e deixe um comentário. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!